Estamos ao vivo. Hoje é quarta-feira e nosso compromisso é com você. O pessoal do chat já está ali aquecendo. Sabrina já colocou. Estamos aqui marcando presença, porque sim, quarta-feira é o nosso encontro marcado para a gente mergulhar no inventário extrajudicial. A gente está entrando toda quarta-feira. No Instagram nós vamos entrar também ao vivo, mas o importante é que quem está aqui no YouTube, que vai ter o conteúdo especial voltado para você. Então, se você estiver entrando, já coloca aí de onde você está falando, a gente quer te conhecer. Nessa quarta-feira, finalizando um carnaval, né, um feriado. Me conta aí como é que foi esse feriado de vocês. Foi um feriado tranquilo, não foi? Nelisa, conta aí como é que foi o seu. Eu ainda estou me recuperando. Conseguiu entrar no Instagram? Estou entrando agora. Quem está aí ao vivo, coloca para gente de onde você está falando. Hoje o tema, nós vamos analisar casos práticos. Na verdade, vai ser uma série, né, de encontros, casos práticos sobre inventário extrajudicial. E hoje, especificamente, a gente vai tratar de renúncia à herança. É um tema muito polêmico. Na verdade, a gente tem um caso concreto para compartilhar e as consequências desse caso concreto, como que foram prejudiciais para as pessoas que estavam envolvidas, as consequências foram, vamos dizer assim, bem ruins, e a gente não quer que isso aconteça com você. Por isso, hoje, você já pega aquele papel para fazer as anotações e lembrando que a gente é sempre super pontual aqui. Nós respeitamos o tempo de vocês, a gente acredita que vocês que estão aí precisam de receber o máximo de conhecimento no menor tempo, porque a gente sabe como é precioso hoje o tempo de vocês. Você conseguiu entrar no... Não, preciso de ajuda aqui no Instagram, não estou Não, conseguindo. então eu vou entrar no Insta, então, e aí eu te chamo. Mas me diga, E aí, o feriado, como foi? o feriado foi maravilhoso, ainda estou me recuperando. E a gente, desde semana passada, no feriado, conversando também, né, Vanessa, para a gente definir qual seria o tema da aula de hoje. E, como Vanessa disse, um caso concreto que não foi feliz o final, né? Justamente em razão da falta de conhecimento do advogado que atuou no ato e da falta de compartilhamento de suas intenções com o tabelionato de notas. E daí a gente precisa, é importante criar esse alerta, né? Uma frase que eu gosto de falar, que é informal: não se acha a dona do babado todo, nem o dono do babado todo, que tendo em vista que é importante esse compartilhamento. Te aceitando Pessoal, aqui. entramos ao vivo também no Instagram. E quem está aqui me ouvindo no Insta, vem para o YouTube, porque a nossa aula vai ser no YouTube. Então, eu vou convidar aqui Nelisa Galante para entrar aqui comigo no Instagram. Mas se você está aqui com a gente, corre para o YouTube, que a gente está no YouTube aqui ao vivo com você. Só isso, abaixa aí e... Eu espero vocês lá no YouTube, tá? Pessoal que está aqui no Instagram, compartilhe com os amigos advogados, advogadas. Quem quer saber tudo sobre renúncia à herança precisa estar conosco hoje. Então, venham para o YouTube e a gente vai começar hoje falando o seguinte: primeiro, trazer um grande lembrete para vocês que toda quarta-feira nós teremos encontro ao vivo. Então, já marque na sua agenda, toda quarta-feira, 19 horas e 37 minutos, a gente precisa estar junto com você. O nosso compromisso de trazer muito conteúdo sobre inventário extrajudicial e a gente quer que vocês coladinhos assim com a gente. Lembrando que, quando a gente traz para vocês um caso concreto, a gente pensa bastante sobre qual caso concreto a gente vai trabalhar. Por quê? Os casos concretos, eles trazem detalhes que podem ser vividos por vocês. Então, a gente pensa muito qual caso concreto a gente vai trazer, porque a gente precisa de um caso concreto com detalhes, né? Obviamente, a gente preserva a identidade das partes, mas, ao mesmo tempo, a gente
enche esse caso concreto, além do que já aconteceu, do que realmente aconteceu, a gente também coloca outras informações para tratar com vocês aqui no nosso encontro. Então, hoje o caso concreto é sobre renúncia de herança, mas para trazer riqueza de informações para vocês, nós vamos encher esse caso concreto com outros detalhes que vão enriquecer, e hoje você vai sair daqui sabendo todos os detalhes sobre renúncia à herança. E a renúncia à herança é algo que, no cotidiano, você vai se deparar, porque é um herdeiro querendo renunciar para beneficiar a mãe, é um herdeiro querendo renunciar porque tem um monte de credor, é um herdeiro querendo renunciar porque ele tem certidão negativa, enfim, são várias hipóteses de renúncia e você precisa estar aqui conosco para entender todos os detalhes. Vanessa, você pode inserir aqui no Instagram, vem para o YouTube, no tema da aula, porque a gente fica falando, olhando para cá, e quem está com a gente aqui no Instagram fica um pouco perdido. Não, depois a gente mexe nisso aqui, mas quem está aqui no Instagram, vem para o YouTube, tá? Vem para o YouTube. E essa questão da renúncia é algo muito sensível, né? Eu até... meu entendimento é que a renúncia é o ato mais sensível do inventário, porque ela é irrevogável, e aí tem aquela questão, mas e se eu descobrir um imóvel que não estava, né, à minha disposição na hora que eu renunciei? A gente vai falar um pouquinho disso para frente, mas tem que ser muito diligente no ato da renúncia. Eu vou renunciar, Vanessa, o que é muito comum, a gente ouve muito, eu vou renunciar porque se eu for doar o bem ou ceder onerosamente o bem, eu vou pagar imposto, e na renúncia eu não pago. Nem sempre o que faz economia, né, a economia dos emolumentos, a economia do tributo é a melhor solução jurídica para o seu caso concreto. Com certeza. Sabrina já colocou aqui um caso concreto que ela quer que a gente comente, de renúncia de meeira. Ana Cláudia, boa noite, chegando aqui no YouTube. Isso mesmo, Ana Cláudia, muito bom. Pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida, já coloque aqui no chat do YouTube, que a gente vai responder as perguntas que estão no YouTube. Quem está aqui perguntando onde está o link do YouTube, está tanto na minha bio do Instagram, quanto da Nelisa. A gente está fazendo a transmissão simultânea nos 2 canais do YouTube, tanto no meu quanto no dela. Então, vocês podem vir direto para o YouTube, que a gente está aqui comentando todos os detalhes sobre renúncia. Então, pessoal, a gente separou, além do caso concreto, como eu coloquei para vocês, né? A gente pensou nesse caso concreto, porque ele tem vários detalhes importantíssimos que, com certeza, se você ainda não se deparou, você vai se deparar trabalhando com inventário extrajudicial, mas, ao mesmo tempo, a gente vai trazer para vocês informações sobre a renúncia da herança, para vocês entenderem como funciona esse instrumento, vamos dizer assim, não? Primeiro, a gente precisa, né? Vamos entrar, né, Elisa? Vamos entrar? Acho que a gente deve começar compartilhando o caso concreto em si. Então, e depois a gente vai salpicando aí dentro dele. Qual é o caso concreto? Coloquem aí também para a gente saber de onde vocês estão falando, que a gente adora saber quem está aqui escutando a gente, de onde que fala. Escreva aqui no chat do YouTube que a gente vai adorar saber. Juridicamente sem fronteiras, né? Vamos lá. O caso concreto é o seguinte: o advogado buscou o cartório já com requerimento do inventário e tudo para fazer o inventário. Dentro deste requerimento tinha renúncia de herança. E aí a tabeliã, né, do caso concreto, uma tabeliã, ela perguntou para o advogado... Elisa, calma aí. Antes disso, já vamos recapitular um detalhe com o pessoal que está aqui com a gente. Pessoal, requerimento de inventário e partilha no extrajudicial, quem faz é o advogado, a advogada que está tratando daquele procedimento. Então, só para a gente já... Quem não estava aqui conosco nos encontros anteriores, precisa dessa informação para você saber que é a sua prerrogativa como advogado, como advogada, elaborar esse requerimento. Exatamente, perfeito. Não traga este pepino para o cartório, por favor, hein? Vamos lá. Então, chegou o requerimento no cartório, havia renúncia de herança, era uma meeira com 3 filhos, e a tabeliã
perguntou educadamente para o advogado qual era a intenção das partes, e foque nesta palavra, nessa palavra, intenção. Qual era a intenção das partes com aquela renúncia? O advogado falou, em outras palavras, segue o baile, não te deu satisfação nenhuma, toca o barco para frente. E assim foi feito, a renúncia foi concretizada, os impostos foram tributados corretamente. E aí, quando chegou, todos assinaram, vieram procurações de outros estados, desses 3 irmãos moravam em estados diferentes. Chegou no cartório, assinaram a escritura de inventário com renúncia, e aí foi para o registro de imóveis ser registrado. Quando chegou a certidão de ônus atualizada, aquela felicidade, fez o inventário super rápido, o que aconteceu, Vanessa Zanotti? Esses 3 filhos renunciaram, e existia um filho que tinha filhos, né? Ou seja, a viúva Meira tinha uma neta menor, inclusive. E aí, com a certidão de ônus atualizada, pós-registro do inventário, o advogado e as partes se depararam com o patrimônio, que seria dos herdeiros, para a neta. Ou seja, ficou um condomínio, 50% para a viúva Meira e os outros 50% para a neta. E lembra aquela palavra-chave que eu mencionei no começo da explanação do caso concreto, intenção? Faltou o advogado compartilhar com o cartório qual era a intenção das partes. E a intenção das partes era que o patrimônio, a mãe, fosse beneficiada com a renúncia da herança de todos os filhos. Ocorre que, o que diz a lei, Vanessa Zanotti, neste caso? Por que essa neta recebeu essa herança? Não, olha só, antes da gente passar esse caso, assim, né, para a gente concluir mais um detalhe, a gente precisa entender o seguinte, ó, pessoal, vamos lá. Acho que quem trabalha com inventário extrajudicial precisa fazer isso daqui, né? Aprendi isso com a minha professora de sucessões, e até hoje, compartilhei com Vanessa, até aqui minha recente, não compartilhei os dados das pessoas, mas eu tô com um desenho desse que tem 8 folhas. Então, o negócio, assim, vai ser estrondoso. Gente, imaginem 8 folhas de desenho, o que vai sair nisso daí, mas tudo bem. Então, nesse caso concreto, olha o que a gente tinha, pessoal, só para vocês entenderem, para vocês gravarem esse caso concreto e nunca mais esquecerem, para ficar bem... Vamos colocar assim, ó, bem explicadinho, né? Vamos lá, só para vocês entenderem. Aqui. Eu coloquei assim, ó, vê se tá entendível isso aqui. Ó, A, B, o B faleceu, né? A era a mãe, no caso aqui, cadê? Para cá, não, para cá. Ô, Jesus, para cá. A e B era um casal, B faleceu, A é meeira, e eles tinham 3 filhos, C1, C2, C3. E o C1 é quem tinha aqui, filhos, correto? Uhum. Aqui, D1. Aí, a ideia do C1, C2, C3 era fazer o quê? Olha, a gente não quer receber a parte de B. A gente quer que tudo fique com a mamãe. Tudo fique com a mamãe. E aí, eles pensaram que eles renunciando aqui, ia fazer o quê? Subir tudo para mamãe que está aqui, para... Só que, na verdade, não. Quando eles renunciaram aqui, por eles estarem na mesma linha sucessória, a renúncia deles, o quê? Desceu para... Cadê, gente? Estou perdida aqui. Para aqui, para D1, que é a neta de A. Vocês conseguiram compreender, ó? Aqui, ó, a Sabrina escreveu, eu sou assim, enquanto eu não desenho, não sou cego. Então, quando você for pegar um caso concreto assim, de renúncia, de muitos detalhes, igual esse que a Elisa mencionou, que tem 8 páginas, porque são vários pré-mortos, que tem uma família já constituída, enfim, você precisa trazer essa estruturação para você entender o que vai acontecer com esse monte, né, que vai passando de um para o outro, o que você precisa fazer, para onde que vai, os valores para onde vão.
Então, você precisa, nesse caso aqui, acho que a primeira falha, né, Nelise, a gente pode apontar assim, do advogado ou da advogada que estava acompanhando o caso, foi saber a intenção dos herdeiros, porque o advogado e a advogada com certeza sabia que a intenção dos herdeiros era passar para a Beneficiar a mãe, mãe. exatamente, beneficiar a mãe, só que eles não passaram, o advogado ou a advogada não passou essa intenção para o cartório, e aí na cabeça do advogado que não trabalha com inventário extrajudicial, não conhece os detalhes desse tipo de renúncia, ele foi e não compartilhou a intenção, então a primeira falha gigante, obviamente, além de não ter se especializado, não estar aqui conosco toda quarta-feira, foi não ter compartilhado com o tabelionato, né, com a tabeliã, com o tabelião, o que estava acontecendo, qual era a intenção. Porque se ele tivesse colocado para o tabelião, para a tabeliã a intenção, com certeza ela teria alertado e teria, e obviamente não teria acontecido o que aconteceu, que foi para a neta. E aí eu acho que a gente pode mencionar o seguinte, ó, foi para a neta, e em razão da neta ser menor de idade, o C1 ficou como administrador, né, desse monte que ela recebeu aqui, do quinhão dela, né? Agora você imagina, a questão da administração é interessante, agora você imagina como ficou C2 e C3. Não, achando que o C1 estava passou a perna. Exatamente. Não era a intenção do C1, obviamente que não, até porque todos estavam, né, confiando no trabalho do advogado, mas a confusão se instaurou, processo administrativo contra o tabelionato, porque fez errado, sempre, não é? A culpa é do cartório. E a colega, ela teve, não aconteceu comigo esse caso, mas a colega, ela conseguiu se isentar com bastante inteligência, porque vieram as procurações para a renúncia. E aí a defesa dela foi com base nisso, não... Aí, em Nelisa, eu acho que aí a gente pode entrar num outro detalhe dessa questão da procuração. Então, olha só, pessoal, só para a gente recapitular aqui, ó. A gente já mostrou para vocês o caso concreto. A gente mencionou para vocês, acho que é importante vocês saberem que qualquer herdeiro pode renunciar, não existe uma vedação que esse tipo de herdeiro não pode renunciar, então qualquer herdeiro pode renunciar. O terceiro ponto que a gente precisa é essa questão dos poderes específicos, né? Então, se for renunciar por procurador, precisa ter poderes específicos. Então, esses poderes específicos que foram apresentados foi como eu disse assim, o salvo-conduto da tabeliã, então, né, Nelisa, nesse caso. Exatamente. Foi o salvo-conduto dela, porque ela conseguiu comprovar que o cartório tentou, né, buscar a qual era a intenção, e que todas as procurações vieram no mesmo sentido, ou seja, a intenção era realmente renunciar, não foi erro do cartório. A questão da procuração é super interessante, porque volta e meia eu recebo ligação, olha, meu cliente já tem procuração para assinar inventário e vai ter renúncia. Aí eu falo, você pode me mandar a procuração antes de a gente iniciar qualquer coisa? Porque a gente precisa identificar, a equipe precisa identificar se há poderes específicos para renúncia. Né? Foi-se o tempo, antigamente, né, por mais que a lei ela não vinha no sentido da procuração ser específica, mas as procurações gerais atendiam muito os fins. Hoje em dia, a gente já fica muito atento aos poderes para venda, para compra, para doar. Tem que ser sempre com poderes específicos e a renúncia também. A gente podia falar, Vanessa, da questão do ponto que essa procuração ela deve vir como outorgante, não só o herdeiro, mas também o cônjuge. Fala um pouquinho, Vanessa, dessa polêmica. Antes disso, eu vou aqui comunicar com o pessoal que está aqui escrevendo no chat do YouTube. Se você está aqui no Insta, vem para o YouTube, que nós estamos ao vivo no YouTube. Tomás, boa noite. Andresa também, boa noite. Ana Cláudia falando que ela está lá em Andradas, sul de Minas Gerais. Que bacana, Ana Cláudia. Abre parênteses aqui que eu sou mineira,
de Governador Valadares. Então, não sei se fica perto da sua cidade, mas é muito bom ter pessoal de Minas aqui com a gente também. Sabrina falou que ela também, enquanto não desenha, não sossega. Guilherme colocando que displicência do advogado. Guilherme, a gente separa bastante com essas situações que acabam acarretando prejuízo mesmo para os clientes. Então, é importante, obviamente, você, advogada, procurar se especializar, procurar conhecimento. Hoje a gente tem muitos canais que te proporcionam você conseguir se capacitar e atender de forma adequada. E pense também o seguinte, um caso concreto que você gera esse tipo de consequência, esse tipo de prejuízo, imagine quantas portas, quantos casos concretos, quantos clientes você vai estar se afastam, dando né? de sopa para os seus concorrentes. Exatamente, vão se afastar de você. Então, pessoal, acho que a gente precisa ter os pés no chão. Agora falando assim como advogada, né? Com quase 20 anos aí de experiência, eu tenho, imagina, sou formada desde 2004, já tenho uma bagagem grande, mas nós não somos conhecedores de toda a legislação, não somos conhecedores de tudo. Então, também temos que ter humildade, que nesse caso concreto que a gente relatou para vocês, essa advogada não teve e depois sofreu as consequências. Então, para você que está iniciando a carreira, para você que já tem uma jornada aí na advocacia, para você que está, às vezes, mudando de área na advocacia, é importante a gente se unir. Nós somos aqui, eu, Nelisa, de portas abertas para compartilhar com vocês a nossa vivência, os casos que a gente vive, o nosso conhecimento, e a gente quer que vocês andem conosco, que vocês mandem para a gente os casos concretos que vocês estão trabalhando, a gente vai compartilhar. A gente tem a nossa comunidade no WhatsApp, que é a comunidade Domínio Extra. Se você não está na comunidade, corra, ela está aberta. Ela, além da gente compartilhar muito material exclusivo só com quem está na comunidade, por ela ser aberta, vocês também falam, colocam os dilemas, os problemas, enfim. A gente está lá para dominar o extrajudicial junto com vocês. Exatamente. Comunidade aberta, este termo, conheci com Vanessa. E significa exatamente isso. Não é que é aberta para o mundo, ela é... Vocês conseguem falar, né? Mandar mensagens, tirar dúvidas. E a gente teve um caso recentemente de uma dúvida, uma questão que foi trazida por um advogado, e ele, com um fundamento que um outro membro da comunidade trouxe, conseguiu uma liminar e compartilhou com a gente, né, Vanessa? Foi muito legal. Então, vocês conseguem falar, não é uma comunidade de WhatsApp onde só o administrador fala. Todos nós falamos e nos elevamos juntos. Vamos voltar para a procuração? Vamos. E aí é interessante a gente falar o seguinte, quando a gente trata de renúncia de herança por alguém que é casado, se você se deparar com isso, será que você pediria a autorização do cônjuge, a anuência do cônjuge, ou você deixaria passar e só quem está renunciando, só o herdeiro, seria suficiente? E aí, para a gente trazer a resposta para esse caso, para essa pergunta, na verdade, né? A gente tem que relembrar com vocês que a base para você trabalhar com o inventário extrajudicial é a resolução 35 de 2007. Então, quando a gente se depara com algum tipo de questionamento, algum tipo de dúvida, vamos diretamente na resolução 35, porque a probabilidade de você encontrar a resposta lá é enorme. Então, a gente precisa entender o seguinte, que a herança, ela é um bem imóvel, tá, pessoal? Está lá previsto no artigo 80, inciso 2 do Código Civil. Então, consequentemente, vamos dizer assim, né? O artigo 1647, ele estabelece o seguinte, olha, nenhum dos cônjuges, ele pode
sem autorização do outro cônjuge, alienar ou onerar algum bem imóvel. Então, se a gente tem essa previsão no 1647 do Código Civil, que fala que nenhum dos cônjuges ele pode fazer qualquer tipo de coisa com bem imóvel sem autorização do outro, e a gente verifica lá no artigo 80 do Código Civil que a herança é um bem imóvel, a gente pode chegar à conclusão, sem ler a Resolução 35, que a Resolução 35 vai dizer que, para renunciar à herança, em razão de toda essa construção que o Código Civil já traz, a gente precisaria, sim, da autorização, da anuência do cônjuge, né, que não é o herdeiro. Então, apesar do Código Civil não prever expressamente essa necessidade da outorga uxória, que é a autorização do cônjuge, para a renúncia da herança, em razão dessa construção, né, dos dois artigos que tem no Código Civil, a Resolução 35, lá no artigo 17, trouxe essa previsão expressa de autorização do cônjuge que não é o herdeiro. Então, se você se deparar com esse caso, você precisa, sim, ter autorização do cônjuge. Mas a gente tem críticas, né, Nelisa? Doutrinadores que criticam essa autorização, falando o seguinte, olha, a resolução, ela não, né, a gente não tem previsão no Código Civil, então a resolução, em tese, não poderia inovar. E a herança, e aí a gente entra num detalhe muito interessante sobre a herança, né, Nelisa? A questão da... O que acontece quando a pessoa renuncia à herança? Exatamente. Quando a pessoa renuncia à herança, é como se ela não tivesse existido naquela inventariança. E se a gente age como se ela não tivesse existido, não faz sentido ter a outorga uxória, né? Exatamente. Então, a crítica vem batendo, vamos dizer assim, né, na resolução, dizendo o seguinte, olha, se quem renuncia nunca foi herdeiro, então, em tese, aquele cônjuge nunca teve acesso a esse monte, a esse quinhão, então não precisaria da sua autorização. Obviamente, salvo no regime da comunhão universal, né? Porque a herança não se comunica nos outros regimes. Mas, enfim, independente dessa crítica que existe da doutrina, considerando que a resolução 35 é que vai embasar o nosso caminhar no inventário extrajudicial e considerando que o artigo 17 traz a previsão da necessidade da autorização do cônjuge, nós vamos sim solicitar a autorização, a anuência lá do cônjuge para o caso da renúncia. Ok, pessoal? E naquela procuração que a gente mencionou, vai precisar vir o cônjuge também como outorgante na procuração com modelos específicos, para que a gente consiga utilizar aqui no extra, considerando que a maioria da doutrina entende. Olha que interessante que a Andresa trouxe aqui. No RGI que eu trabalho, quando acontece essa hipótese, nós fazemos nota de exigência justamente para resguardar o direito do herdeiro eventualmente prejudicado. Quando vocês recebem uma escritura que tenha renúncia, vocês fazem uma nota de exigência, Andresa? É isso? Para a pessoa explicar, dizer por que da renúncia, nesse sentido? Explica aí para a gente entender melhor essa nota de exigência, né? Acho que agora, Nelisa, é importante a gente falar sobre a irrevogabilidade, né, da renúncia. Isso, lá no começo eu falei que, para mim, meu posicionamento em relação à renúncia é que a renúncia é o ato mais sensível do inventário e ela é irrevogável e irretratável. Inclusive, nas minhas escrituras de renúncia consta isso em letras garrafais, para depois não dizer, né, que não tinha conhecimento, que fez achando só que era para aquilo ali. É importante que os herdeiros sejam diligentes para ter essa lucidez, se eles renunciam ou se eles cedem um direito hereditário, porque as consequências são totalmente diferentes. Já pensou se você... Pode falar. Vamos Já lá. pensou se você renuncia hoje sua herança achando que deixou uma casinha de sapê no interior e depois você descobre que você tem uma cobertura na Vieira Solto? Adoro dar esse exemplo da Vieira Solto, tá? E aí, o que fazer nesse caso?
Já podemos entrar na solução, Vanessa? Então, eu acho importantíssimo a gente falar por quê, pessoal. Tem muita gente que pensa assim, eu não sei direito o que meu pai tinha, eu só conheço esse apartamento dele. Por quê? A gente ainda tem essa cultura, vamos dizer assim, do brasileiro, de não fazer o planejamento sucessório. E aí eu nem digo planejamento sucessório especificamente no que tange a você fazer talvez uma doação em vida ou fazer uma hold patrimonial, enfim, não estou falando desse tipo de planejamento, mas até mesmo de você se organizar documentalmente. Então, a gente pega muitas situações, a gente se depara com muitas situações que a pessoa faleceu e os herdeiros desconhecem a realidade dos bens. Desconhecem tudo, desconhecem documentação, desconhecem se existe, desconhecem, enfim, dívidas, desconhecem né? Não tem esse contato documental, não tem. E aí a pessoa fica assim, primeiro, a pessoa pensa que tem que esperar saber todo o que está acontecendo para depois iniciar o inventário. E isso é muito prejudicial, porque a gente tem um prazo de 2 meses, inclusive quem não assistiu a aula, assista, né, sobre o prazo que a gente tratou muito verticalizado para você. Então, a gente em razão do prazo, você não pode esperar, o inventário tem que ser iniciado, mesmo que você não tenha o conhecimento de tudo, mesmo que você conheça parte dos bens. E aí, quando a gente entra numa situação desse desconhecimento, e aí a gente entra na renúncia, imagina um caso que a pessoa não tem conhecimento, renuncia e depois surge outros bens. Ou às vezes a pessoa acha que tinha o conhecimento, e depois surgem outros bens. E se ela renunciou, simplesmente não pode voltar atrás, não tem como ela voltar atrás, dizer que não sabia, dizer que na época só tinha o conhecimento de um bem, enfim. Já é. Isso. E aí tem uma luz no fim do túnel, né? Porque como é um negócio jurídico, ato jurídico, a gente consegue entrar com uma ação judicial, e aí os advogados que gostam, né? Uma ação judicial para dizer, justificar, né, com erro, dolo, coação, todos aqueles vícios do negócio. Mas ninguém quer ir para o judiciário. Então, é isso que eu ia falar. Se você vai renunciar, renuncie tendo ciência do 100% do patrimônio que o falecido deixou. É muito sensível. Se você não quer, ninguém quer, né? Mas, assim, talvez a cessão de direitos hereditários ela seja mais prudente do que a própria renúncia em si. A Andresa respondeu aqui, fazemos nota de exigência quando todos os herdeiros da mesma classe fazem a renúncia, pois, nesse caso hipotético, vai para a próxima classe, ou seja, os descendentes destes que seriam prejudicados. Acho que eles chamam as pessoas, né, que estão envolvidas para saber sim. Se eles será isso mesmo, né? Aqui, o Tomás colocou, né? Sempre deixo isso bem claro ao cliente no cartório, inclusive que atinge bens que, porventura, venham a aparecer depois. A renúncia. Exato. Muito interessante. Exato. E aí, só concluindo, os especialistas sabem que é possível entrar com uma ação, erro da coação, no judiciário para buscar anulação dessa renúncia em si. Mas é aquela situação, né? Você depender do Poder Judiciário também é algo que acho que ninguém quer, ninguém que está aqui com a gente quer. Então, o ideal é você ter essa ciência, passar esse conhecimento para o seu cliente, deixar isso registrado, para que depois ele não venha dizer que você faltou com o dever de informação, você não disse para ele que quer irretratável, enfim. Então, já deixe isso claro para você não ter dor de cabeça no futuro. Outro ponto específico que a gente tem que tratar para vocês, que sempre aparece, é aquele herdeiro que é cheio de dívida. E aí ele fala assim, nossa, doutora, como que eu vou receber essa herança?
e depois eu vou ter que pagar a fulano de tal, vou ter que pagar, enfim, a fazenda pública, vou ter que pagar, sei lá quem, que eu não quero pagar, que eu não acho que eu não tenho que pagar, e eu não quero receber essa herança, eu vou renunciar, enfim, em favor dos meus irmãos, porque eu não quero receber esse valor, eu vou renunciar. Ou às vezes faz um acordo, vou falar, hein? Faz um acordo, olha, vou renunciar, porque quando renuncia, vai para o monte para ser dividido ali. Distribuído. Então, vamos supor, vamos voltar aqui para o nosso esqueminha, gente, no início da aula, que eu acho que ficou legal, né? Mas nesse caso aqui, vamos tirar D do caso concreto e vamos falar que A e B já não estão mais aqui. Então, a gente tem C1, cadê? C1, C2, C3. Então, imagina, C1 é cheio de dívida. Ele fala assim, não, olha só, vamos fazer o seguinte, eu vou renunciar e aí vai favorecer, vai para o bolo, vamos dizer assim, né? E vai dividir depois a parte dele para os dois irmãos. E aí depois os irmãos me pagam, entende? Tentar fazer esse acordo com os irmãos. Pessoal, isso é muito sério. E eu tenho certeza que se você não se deparou ainda, você vai se deparar. E a gente precisa esclarecer o seguinte: a renúncia ela é possível para qualquer herdeiro. No entanto, se a pessoa tem dívidas, os credores dela, dessa pessoa que está renunciando, eles tomando conhecimento dessa renúncia, eles vão se habilitar no inventário e eles vão, como se eles fossem tomar o lugar desse herdeiro, entendem? Então, esse herdeiro, ele precisa ter ciência. Olha, você pode renunciar? Você pode renunciar. No entanto, os seus credores, eles poderão vir e participar do inventário. Então, não sei se vocês aqui, a gente vai falar muito técnico, mas se você trabalhar no campo da execução, é como se fosse uma fraude à execução que estivesse acontecendo. E aí, se o credor ele fica ciente, né, que no caso da fraude de execução, o devedor ele está alienando bens para não pagar, esse credor aqui, ele pode depois buscar esse bem. Em face dessa venda que aconteceu, ela vai existir, mas ela não vai produzir efeitos para esse credor. Então, a mesma coisa que acontece na fraude de execução vai acontecer no inventário. Então, se esse herdeiro renuncia, depois o credor ele pode vir e tentar, se for durante o inventário, ele vai participar do inventário, se habilitar. Se for depois do inventário, ele vai ter como buscar essa herança aonde ela estiver, na mão de quem ela estiver. Em relação à renúncia de herança desse herdeiro que é devedor, ela existe, ela é válida perante as partes, mas ela é ineficaz em relação aos credores. E, Vanessa, isso que você está falando muito bem aí, está no artigo 1813 do Código Civil. Quando o herdeiro prejudicar os seus credores, renunciando à herança, poderão eles, com autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante. Super interessante. É tipo, em resumo, não tem para onde correr, né? Não tem para onde correr. Você precisa, nesses casos de herdeiro que tenha dívida, de vez em quando nós trabalhamos lá no escritório com esse tipo de situação. E eu vou dizer para vocês o seguinte: é muito comum, tá? Porque você começa assim, o herdeiro não fala no início. O herdeiro não fala no início. Aí você começa a buscar certidões. Aí a certidão não aparece. Aí você confronta assim, você pergunta, né? Mas a gente não está conseguindo tirar a certidão. Aí ele começa a falar o que está acontecendo e tal. Aí, às vezes ele, vamos dizer assim, na maioria das vezes, quem contrata o advogado, a advogada, não é esse herdeiro que está cheio de dívida, é o inventariante, que não vai ser essa pessoa, em regra, não é essa pessoa. Então, esse herdeiro, ele demora um pouco para soltar o que está acontecendo. Então, quando a gente pega quando a gente se depara com um caso concreto assim, já aconteceu mais de uma vez, a gente tem que pensar
todos os detalhes, todas as possibilidades. E aí a gente trabalha várias estratégias e depende do que vai acontecer, depende de quem está ali com ele, depende do monte que foi deixado. Então, cada inventário a gente pensa numa solução diferente. Já teve situação da gente ter que peticionar os processos de execução fiscal que essa pessoa estava respondendo para informar para a União. Então, assim, não tem uma resposta, pessoal. Se você fizer A, vai ser a resposta é B. Se você se deparar com um caso concreto assim, você vai fazer isso. Não existe. Então, se você está aqui uma fórmula, né? Não existe. Procurando isso, você não vai encontrar. No entanto, se você tiver todo esse conhecimento que a gente está transmitindo para vocês, vocês saberão analisar o caso concreto e trazer a resposta adequada. E pode contar com a gente também nesse processo, né, Nelisa? Exatamente. Assim como na uso capião, como no divórcio, no inventário também, cada família que estará envolvida naquele caso concreto vai ser um estudo novo para você, porque vai existir 1000 possibilidades de resolução e a gente tem que ver, eu gosto muito de falar isso, a gente tem que ver, vocês têm que ver a melhor solução jurídica com o menor impacto financeiro. Combinar as duas coisas, claro que a renúncia é o menor impacto financeiro, mas nem sempre ela é a melhor solução jurídica, justamente porque ela é irrevogável, retratável, morro de medo de renúncia, tá? Então, assim... Eu acho, sabe o que eu acho interessante a gente falar agora para o pessoal? Depois de todos esses pontos importantes que a gente tratou sobre o Instituto da Renúncia da Herança, a gente trazer para vocês qual seria a solução adequada para aquele caso concreto que a gente trabalhou lá no início, que C1, C2, C3 renunciaram, pensando que iam favorecer a mãe, mas, na verdade, foi tudo para neta, né, para D1, filha de C1, vamos dizer assim. Qual seria a solução? Como eles poderiam ter feito para que a mãe, a meera, né, recebesse a parte deles, dos filhos? A solução mais tradicional é os filhos doarem para a mãe, caso ela não tivesse lastro financeiro para aquisição, né, doarem para a mãe o quinhão que receberem. Existe também a possibilidade da cessão, né, de direitos hereditários, no qual os 3 filhos cederiam para a mãe e ela, num todo, também ficaria com 100% do patrimônio. Excelente. Então, pessoal, tá vendo como que a resposta estava ali, né? Possível para aquele advogado que se fechou no casulo. E aí eu também gosto de falar isso, né? A pessoa se fecha no casulo, pensando que tem todo o conhecimento e no final trouxe prejuízo para os seus clientes. Então a resposta era acessível, estava ali, possível, e simplesmente não chegou para quem deveria chegar. Acho que dessa forma a gente atingiu o nosso objetivo hoje, né, Nelisa? Nesse encontro de quarta-feira, a gente passou por vários pontos sobre herança, qual que herdeiro pode renunciar, falamos sobre a autorização do cônjuge, falamos sobre a irrevogabilidade. Vamos lá, Nelisa, recapitule comigo. Revogabilidade da procuração, que é a doutrina majoritária entende que o cônjuge precisa estar junto, então, tanto na procuração, para ser assinado a renúncia, quanto fisicamente, o cônjuge precisa estar junto, a doutrina majoritária entende nesse sentido, que não adianta correr o herdeiro que deve, não adianta correr muito dos credores, porque se os credores estiverem, se o advogado do credor estiver aqui com a gente, né, Vanessa, ele já sabe, já aprendeu que não vai adiantar o herdeiro correr renunciando, que ele vai adotar as medidas jurídicas adequadas. Exatamente. Pessoal, todo mundo colocando aqui, perfeito. Ana Thalita, às vezes a economia pode sair bem cara. Ana Cláudia, gratidão pela partilha. Sabrina, adorei o conteúdo de hoje. Sabrina está querendo que a gente fale de renúncia do meiro.
renúncia do meiro. A gente pode... Já conversamos sobre isso, né, no passado, né, recente, né, Vanessa? Renúncia de meiro. Guilherme, parabéns pelo conteúdo. Na verdade, Sabrina, a renúncia, a gente pegou esse caso concreto aqui, mas a renúncia ela tem várias possibilidades, né? Quando tem descendente, quando vai para cima, quando vai para baixo, a gente pode pegar um encontro, falar só sobre renúncia de meiro, que a gente vai ter muito conteúdo para falar com vocês. Um outro tema que a gente está, né, Nelisa, refletindo sobre falar, para falar para vocês, é sobre cessão de direitos hereditários, que nós entendemos que é um tema que é pouco explorado e talvez em razão do desconhecimento né, do instrumento. Então, talvez nosso próximo encontro seja sobre cessão, depois a gente volte para falar de renúncia de meiro. Excelente, as sugestões de vocês estão sempre anotadas, a gente adora receber, podem mandar. E o pessoal que está aqui no Instagram também está colocando, ó, Magno Martins, parabéns pelo conteúdo, mas, pessoal do Instagram, vocês precisam estar conosco no YouTube, porque os encontros vão ser sempre lá no YouTube, tanto que a gente fica aqui de lado para vocês, porque a gente está lá no YouTube ao vivo, então vocês precisam estar com a gente lá no YouTube. Vanessa, e a gente está no YouTube, pessoal do Instagram aqui, porque tem uma estrutura melhor. Não é que a gente abandonou pelo amor, a gente não abandonou as aulas no Instagram. Estamos os dois ao mesmo tempo, porque no YouTube tem uma estrutura melhor. E, Vanessa, para mim, na minha visão, a maior lição dessa aula de hoje é comunique-se. Converse com um tabelionato, converse com seus clientes. Vamos montar esse combo de pessoas que estão querendo alcançar o mesmo objetivo. Nós, como tabelionato, estamos aqui para materializar a solução jurídica que vocês escolheram, a advocacia, mas mesmo assim, importa para a gente que o seu objetivo seja alcançado. Então, a maior lição da aula de hoje é comunicação. Se comunique, compartilhe, divida, para que a gente chegue junto, todo mundo, galgue rápido do que o objetivo jurídico de vocês. E, para fechar essa comunicação que a Nelisa trouxe, a importância de vocês estarem conosco na comunidade Domínio Extra. Inclusive, o material da aula da semana passada ainda não está lá na comunidade, porque a gente está aguardando a formatação para incluir. Mas nós já temos materiais da aula 1, da aula 2, da aula 3, e hoje também teremos material para quem está na comunidade. Então, se você está na comunidade, você receberá a aula da semana passada e a aula de hoje também. Então, a gente espera vocês na comunidade aberta no WhatsApp. O link está tanto na minha bio quanto na bio de Nelisa. E até quarta-feira que vem. Beijo, beijo, boa noite. Ó, a gente espera tema para nossas aulas também, tá? Contamos com vocês. Tá bom, até a próxima. Beijo até grande. O próximo encontro. E quem